O tema que eu coloquei para essa mensagem é reavalie a tua história e chegue ao final dela como vencedor. Reavalie a tua história de vida e decida chegar ao final dela como um vencedor. Jesus quer que você chegue ao final da sua história como vencedor. Ele mesmo disse: ao vencedor darei a coroa da vida. Sabe, igreja, embora o livro de Reis que nós lemos aqui não disse ao autor do livro, a tradição judaica diz que o autor do livro de Reis é o profeta Jeremias. E nós vemos aqui neste capítulo 5 que o autor conta a história de um homem chamado Naamã. Não se sabe aqui se o autor conhecia a vida de Naamã para escrever sobre ele, ou se o autor do livro colheu informações sobre Naamã para escrever a sua história. De uma forma ou de outra, o autor do livro de Reis só pode escrever depois que teve conhecimento dos fatos da vida de Naamã. A história, igreja, da vida de alguém é escrita por fatos. A história da vida de alguém, ela vai sendo construída, escrita pelos momentos bons ou ruins que aconteceu na história da sua vida. E a história da nossa vida, igreja, ela vai sendo construída por fatos, sejam bons ou ruins, que vai acontecendo, vai sendo registrado em nós. E eu não sei o que você passou, o que você sofreu ou está passando, e qual a história da tua vida até hoje, o momento que você entrou aqui. Eu não sei qual é. Eu não sei qual é a história da tua vida até hoje, mas o Criador sabe. Há um Deus que sabe. Agora entenda algo, igreja. A tua história só será encerrada quando você partir deste mundo. Quando o fôlego de vida sair de você. E se uma história fosse encerrada hoje, o que você diria? Eu fui um derrotado. Ou foi um vencedor? Se sua história terminasse hoje, qual seria o resultado da história da tua vida? Se a história de Pedro fosse encerrada nos momentos que ele andava com Jesus e viu seus milagres, Pedro poderia se sentir realizado e vitorioso. Se a história de Pedro fosse encerrada no momento que ele conseguiu andar sobre as águas, ele se sentiria realizado, feliz, como nunca houve outra pessoa. Ele andou sobre as águas. Há momentos na sua vida tão bons que você gostaria de eternizar. É verdade. Com certeza, quando chegou a hora de ir embora da chácara, teve criança que falou: mãe, eu não quero ir. É verdade. Há momentos na tua vida que está dando tudo certo, que dá vontade de eternizar, congelar. Se a história da vida dele terminasse ali, junto com Jesus operando milagres, seria um momento chave de fechar com chave de ouro ali, ou andando sobre as águas. Mas não foi assim na vida de Pedro. Depois que Pedro viu Jesus operar milagres, depois que Pedro andou sobre as águas, um defeito que tinha nele, sua autoconfiança em si mesmo, levou a negar Jesus. A sua autoconfiança, depois de dias de glória, levou Pedro a negar Jesus. E quando Pedro negou Jesus, Pedro viu o rumo da sua história sendo mudado, igreja. De um sentimento de vencedor, de felicidade, para um sentimento de fracasso e de tristeza. E tem alguém aqui nessa noite que via a sua história seguir maravilhosamente bem, feliz, mas a partir de um fato, a partir de um acidente, um sentimento de fracasso entrou, e hoje você se sente derrotado, fracassado, por causa de algo.
Isso aconteceu com Pedro, por causa da sua autoconfiança. A sua história mudou. Eu quero dizer algo para você que está aqui se sentindo fracassado ou derrotado. Se você olhar para a história da tua vida, levante hoje a sua cabeça, olhe para o alto e saia desse lugar crendo que a sua história ainda vai mudar. Glória a Deus. Aleluia. Ainda vai mudar. Mas tem alguém aqui se sentindo fracassado, com um sentimento de derrota, por situações que entrou no caminho. Pedro viveu esse sentimento, igreja. Sentimento de fracasso, porque negou Jesus. Só que esse sentimento de fracasso na vida de Pedro foi até a ressurreição de Jesus. Repita comigo, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Você pode até passar por um momento de fracasso, mas se Jesus ressuscitou, há esperança de mudança. O sentimento de fracasso de Pedro foi até a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitado, igreja, sabia que Pedro estava como um vaso quebrado. Jesus ressuscitado sabia que Pedro estava com seu coração moído por ter negado. Por ter negado 3 vezes. Jesus sabe como você entrou aqui nessa noite. Só que esse Jesus ressuscitado era o único que sabia que Pedro havia negado. Tem situações na sua vida que nem sua mãe, que nem seu pai sabe, mas Deus sabe o que você fez para que te levasse a se sentir derrotado e fracassado. Só Jesus sabia que Pedro tinha negado. E Jesus ressuscitado, igreja, o que ele queria? Ele queria ter um encontro pessoal com Pedro. Pessoal com Pedro. Tratar dele. Curar aquela ferida que estava aberta em Pedro por ter negado Jesus. Jesus queria restaurar Pedro, porque Pedro tinha valor. Eu não sei qual é a história da tua vida. Você tem valor. Você é herança de Deus. Você tem valor. E Pedro, Jesus ressuscitado, queria encontrar Pedro pessoalmente, porque Jesus queria curá-lo. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 16, que no domingo, Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago e Salomé, de madrugada disseram: vamos ao túmulo, levar especiárias para embalsamar o mestre. E quando elas foram para o túmulo, Maria, mãe de Tiago e Salomé, elas diziam assim: quem vai remover a pedra? Quem vai tirar a pedra? Porque a nossa esperança está lá. E quando elas chegaram no túmulo, a pedra estava removida. Colocaram uma pedra sobre sua esperança. Fique em paz. O anjo pode remover ela. Amém. Isso é difícil para você, impossível para você. A pedra pode ser grande que for colocada, mas o anjo pode remover. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Maria Madalena, Maria e Salomé foram para o túmulo. Quem irá remover a pedra? E quando chegaram lá, a pedra estava removida. E quando elas entraram, elas viram um jovem de branco sentado à direita. E o anjo, vendo atemorizados, ele disse: olha, não atemorizeis. Vocês buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vai e avise os seus discípulos. E avise a Pedro. Está escrito. A preocupação de Jesus naquele momento era com Pedro. Vai, avise os seus discípulos e avise a Pedro. Porque Jesus sabia como Pedro estava. A palavra de Deus está falando com muitos aqui, mas ele quer ter um encontro pessoal com alguém, porque ele sabe como você está. Diga aos seus discípulos:
e diga a Pedro que eu vou na frente para a Galileia e lá os verei. Antes de você chegar aqui, Jesus já veio na frente. Ele veio para te ver. Porque ele sabe a tua história. Oh, camarada! Só Jesus sabia que Pedro havia negado. Só Jesus. E a Bíblia diz em João 21 que Pedro, lá na Galileia, como Jesus disse, do lago do Tiberíades, Pedro disse que havia mais seis com ele: vou pescar. E os seus amigos também disseram: também vamos. E entraram no barco. Para Pedro, igreja, era mais um dia de fracasso que eles estavam vivendo, mais um dia de derrota. Pedro disse aos amigos: vou pescar. Foi Pedro que disse: vou pescar. Pedro já não ouvia mais a direção e a ordem do seu mestre. Ele disse: vou pescar. Ele já não estava ouvindo mais Jesus dizer: vai ao mar alto. Ele disse: vou pescar. Ele já não ouvia mais a direção do mestre. E no versículo 3 do capítulo 21 diz que era noite. Além de Pedro se sentir derrotado, sem direção, era noite, ficando algo escuro, sem poder enxergar o que estava na frente. E ainda no versículo 3 do capítulo 21 diz que nada apanharam naquela noite. Pedro vivia um dia de derrota, sem direção do mestre, no escuro, e nada apanharam. Por que nada apanharam? Porque Jesus disse para eles: sem mim nada podeis fazer. Eram dias vindouros, de fracasso, de derrota. Ele mesmo mandando na sua vida: vou pescar. Estagnou. Não pescava mais nada. Se a história de Pedro terminasse ali, Pedro se sentiria um derrotado, sem direção. Davi viveu esse sentimento, igreja, por ter desobedecido a Deus. Mas a página de Davi, a história de Davi virou quando ele clamou por Deus. E no Salmo 30, versículo 4, ele diz: o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela... Glória a Deus. A tua alegria pode vir pela manhã. Pode vir. Jeremias, ao olhar para a tragédia que entrou na história de Jerusalém, disse, Lamentações 3, 22 e 23: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã. Há esperança para você amanhã. Mas a Bíblia diz, em João 21, versículo 4, que ao amanhecer estava Jesus na praia, mas ele não o reconheceu. E Jesus disse: filhos, tem alguma coisa para comer? Disseram: não temos. Os fracassados. E Jesus disse: olha, lançai a rede ao alto mar à direita. Ele não sabia que era o mestre. João puxava e não via. Quando João viu, obedeceu que era para lançar a rede à direita e era muito peixe. João disse para Pedro: Pedro, é o Senhor. Glória a Deus. É Ele que está aqui. Glória a Deus. E Pedro, todo envergonhado por ter negado Jesus, sendo nu,
atrás do barco pelado. Os outros chegaram na praia. Havia fogueira, brasa e peixe e pão em cima. Estava amanhecendo, devia ser frio. Pedro foi. Quando Jesus disse a Maria Madalena, vai e avisa os discípulos e porque já assim, Jesus sabia que Pedro tinha valor e Jesus queria curar ele, igreja. A Bíblia diz que depois que eles comeram, Jesus disse, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Eu fico imaginando a cena. Tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes Jesus perguntou a Pedro. Jesus queria que Pedro entendesse que ele tinha uma história. Que Pedro havia caminhado por 3 anos com Jesus. E não seria uma falha, um defeito, que faria Jesus se afastar dele. Eu não sei o que você fez, qual é a tua história, mas Jesus te pergunta, tu me amas? Responda para ele. No caminho da vida, igreja, surgem situações que podem gerar em nós um sentimento que não temos valor. E Jesus queria que ele entendesse que ele tinha valor. E hoje, neste momento, como você avaliaria a tua história hoje? Naamã, até um certo momento da sua vida, apesar das conquistas, apesar dos troféus, do diploma, havia algo na vida dele que o fazia sentir uma pessoa incompleta. Às vezes você tem tudo. Você tem casa, você tem carro, você tem bem, mas algo ainda falta em você, que te faz incompleto. Naamã não sabia, igreja. Mas Deus estava preparando todo um cenário, todo um caminho para mudar a história de Naamã. E você precisa